Olá, meus amigos, é sexta-feira, bem-vindos de volta hoje. Como vocês podem ver na tela, temos alguns vídeos interessantes para vocês assistirem. Vocês provavelmente já adivinharam que esse vídeo é da Rússia e é lindo. Temos vários vídeos sobre isso. Este trem de combustível saiu da Rússia para a Belarus e explodiu. Não é preciso ser especialista para notar isso. O que realmente aconteceu foi que um caminhoneiro entrou nos trilhos e tentou frear antes. Pelo menos de acordo com as versões não oficiais, então podemos supor que isso foi um erro. O motorista avaliou errado a velocidade do trem e foi direto para os trilhos. O trem bateu nele. E o resultado está bem aqui para você ver. A Rússia segue nos trazendo esses vídeos que são realmente muito agradáveis de assistir. E esse acidente, vamos chamar assim, acho que foi isso mesmo. O que aconteceu não foi só um grande estouro e vídeos bonitos pra gente. Fechou um dos principais pontos de conexão entre a Rússia e Belarus. Porque esse cruzamento exato onde aconteceu, perto de Ryazhkova, é uma linha ferroviária de mão única, uma linha de trilho único que conecta a cidade bielorrussa de Vitebsk à cidade russa de Smolensk. Agora, a fronteira entre Belarus e Rússia fica a cerca de 25 quilômetros desse acidente. Ou seja, essa linha ferroviária de trilho único agora está fechada, mas não fechou apenas a linha do trem, também fechou a rodovia. Como podemos ver diretamente nesses vídeos, a rodovia passa bem em cima dessa linha ferroviária. Esse trem está encalhado porque a maior parte dele está pegando fogo, como você vê. E é muito divertido, vou deixar você aproveitar. Também olhe para isso. Novo dia, novo trem pegando fogo na Rússia. De nada, amigos. Conectando ao assunto. Agora sabemos que a Rússia tem extraído mais petróleo do solo do que nos meses e até anos anteriores, quase batendo recordes mensais. Porque olhem para este gráfico. Esta linha vermelha mostra as exportações de petróleo bruto da Rússia e esta linha azul mostra a receita do petróleo russo. Você pode perguntar por que as exportações de petróleo aumentam, mas as receitas caem. É um paradoxo. Mas vejam, esta linha amarela mostra o total dos ataques ucranianos às refinarias de petróleo. Então, se isso aumenta, você pode ver que a Rússia está extraindo cada vez mais petróleo bruto. Eles não conseguem refinar, então exportam. Mas o petróleo bruto custa bem menos. Derivados de petróleo, como diesel e gasolina. Então, as receitas do petróleo caem bastante, enquanto a produção de petróleo aumenta. Não é um paradoxo, faz todo sentido aqui, como eu faço em todo vídeo. Meus amigos, tenho novos vídeos para vocês de postos de gasolina na Rússia que não têm produtos de petróleo refinado. Estamos falando de diesel e gasolina, claro, geralmente gasolina, porque nesse aqui você pode ver que ainda tem diesel, mas essa é uma compilação na Crimeia. E esse cara dirigiu, deixa eu te contar, 70 quilômetros de Kostopil até Yalta e de volta e não tinha gasolina em lugar nenhum. Ele filmou todos os postos de gasolina no trajeto e estavam vazios, não havia nada. Esse carro ficou totalmente chocado, mas eu sempre tenho essa dúvida. Quero dizer, esses caras dirigindo por aí, filmando esses postos de gasolina vazios, quero dizer, eles estão dirigindo carros. De onde eles conseguem gasolina? Talvez eles tenham carros a diesel ou híbridos. Quem tem híbrido está com sorte na Rússia, pois falta gasolina, vale também para carros totalmente elétricos. Você está indo bem. Mas mais perguntas surgem desse vídeo. Essa é uma grande fila em um posto de gasolina. Já nos acostumamos a vê-las. Agora está ensolarado e agradável. Eles provavelmente desligam os motores sem problema. Agora, imagine que passam 3, 4 meses, é o que? Janeiro, fevereiro? Vai estar frio, vai estar nevando e ventando. Você está parado nessa fila do posto, seu carro está ficando sem gasolina. Você mantém o motor ligado para usar o aquecedor, pois está muito frio. Você precisa do calor, mas assim a gasolina acaba ainda mais rápido. Então, nas condições de inverno, essas situações ficam muito mais sombrias e difíceis. Todos vão ficar sem gasolina nessas filas, caso contrário, vão congelar. Então, quando o inverno chegar, isso tudo vai piorar exponencialmente. Relacionado com os temas de, você sabe, falta de gasolina e diesel, porque não há refinarias porque foram destruídas e danificadas. Por que a Rússia simplesmente não repara essas refinarias? Eles deveriam conseguir fazer isso, ou, caso contrário, por que não compraram peças novas da China? Eles fazem isso, mas usam peças e módulos chineses no lugar dos ocidentais.
Porque sim, atualmente as refinarias russas são em sua maioria construídas pelo Ocidente. Aliás, os módulos russos não são tão bons. Por quê? Vou ler um trecho para você. O problema de resolver isso na China é que você pode acabar recebendo parafusos cromados ao invés de inox. Eles vão enviar com um selo, sim, mas é falso. Uma retificação mal feita de parafuso é a diferença entre uma explosão e um trabalho tranquilo. Sim, com refinarias e indústrias que fabricam, por exemplo, motores a jato, módulos de refinaria de petróleo, coisas desse tipo. Zero corrupção, zero erros tem que ser a norma. Caso contrário, você sabe, Chernobyl em 1986, quero dizer, esse tipo de coisa, não pode haver nenhum erro. Você pode ter corrupção no ramo alimentício ou em algum outro setor. Mas nessa área, isso vai resultar em grandes explosões ou no fechamento das refinarias. Vai haver gargalos na cadeia de suprimentos, vai ser tão ruim que não poderá ser consertado. Módulos inteiros precisam ser substituídos. Com as sanções, seria impossível para a Rússia consertar uma refinaria em menos de 6 meses. Então é isso. E agora, meus amigos? Um assunto que não abordamos há muito tempo, mas que ainda tem um enorme impacto nas receitas russas. Operação Teia de Aranha. Como a operação ucraniana de drones lançados de caminhões está causando impacto? Agora, quase um ano depois, bem, confira este vídeo. Isto é o Cazaquistão. Esses caminhões aos milhares estão parados na fronteira cazaque. Porque o Serviço Federal de Proteção Russo e as Forças de Segurança Interna agora exigem a revista de todos os caminhões que entram na Rússia. Por quê? Porque em certo momento muitos drones ucranianos saíam deles sem serem revistados. Agora não há drones ucranianos, mas todos os caminhões são parados, diminuindo o fluxo de dinheiro, diminuindo o fluxo de mercadorias, gargalos na fronteira, gargalos nas cadeias de suprimentos. Isso é muito ruim para todos que fazem negócios na Rússia. E tudo isso porque há quase um ano, 5 desses caminhões tinham drones ucranianos dentro, e 1/3 da frota russa com capacidade nuclear foi destruída. Veja, é assim que a psicologia na guerra causa uma dor massiva e imediata para os exércitos, para as economias. Não existem mais caminhões de drones, não existe mais a Operação Teia de Aranha, mas a psicologia, o medo, deixa milhares de caminhões parados. Faça-os esperar, faça o dinheiro esperar, isso financia a economia de guerra russa. Com isso, vou encerrar o segmento sobre a economia russa deste vídeo e agora vamos para as notícias internacionais. E quero ler para vocês uma linha do tempo das provocações russas ao Ocidente. Porque não é coincidência, né? É um padrão e há uma conexão muito clara com isso, né? Com a guerra na Ucrânia. Após atacar a Polônia com drones em 9 de setembro, a Rússia enviou drones à Romênia no dia 13 e caças à Estônia no dia 19 e sobrevoou a Polônia com caças e realizou exercícios em 20 de setembro. Drones na Dinamarca, Noruega e Suécia em 23, interferência em avião do Ministério da Defesa da Espanha em 24 e mais drones na Dinamarca em 25. Tenho que mencionar a Suécia, Dinamarca e Noruega. Esses drones não foram confirmados como sendo russos, mas vamos supor que fossem. A ligação com isso é que a Rússia afirma que esses ataques à Crimeia nós vamos falar sobre eles mais tarde neste vídeo. Esses ataques não poderiam ser feitos pela Ucrânia, mas sim pela inteligência da OTAN. Por isso, a Rússia intensificou provocações à OTAN, como voos no espaço aéreo da Estônia após a Ucrânia aumentar ataques na Crimeia, o que ocorreu. Mas eu tenho que te dizer, é a Ucrânia. Sem a OTAN, os russos não acreditam que os ucranianos consigam produzir drones de longo alcance para destruir defesas aéreas na Crimeia sem ajuda da aliança. Afirmo o contrário. Eles podem e vêm fazendo isso há 2 anos. Continuando sobre as provocações aos países da OTAN, especificamente os bálticos, algo estranho aconteceu ontem como uma falha na Matrix. Porque foram caças húngaros, jatos Saab, Gripen comprados da Suécia, mas foi a Força Aérea Húngara que interceptou caças russos perto das fronteiras da Letônia. 5 caças russos, Sukhoi, 30 Sukhoi, 35 e 3 MiG-31 foram interceptados pelos Gripens húngaros. A Hungria, um dos aliados mais próximos de Putin na União Europeia, agora tem sua força aérea interceptando a Rússia. Parece quase uma falha na Matrix. Você pode se perguntar, por que os bálticos não derrubam caças russos? Eu já falei sobre esse assunto, mas preciso abordar a nuance disso.
Os bálticos não têm uma força aérea capaz de derrubar caças russos. Finlândia e Polônia têm uma, bálticos não. Nossa defesa aérea está sendo reforçada no momento por caças da Itália e alguns outros caças na Lituânia vindos de outros países da OTAN. Eles decidirão quando e se abatem os jatos russos. A Estônia seguirá as diretrizes e regras de engajamento da OTAN, inclusive se um caça russo entrar em seu espaço aéreo. Temos que tentar abatê-lo com nossos Mistrals ou mísseis antiaéreos lançados do ombro, que têm um alcance máximo de 8 km. Ou se um F-35 tiver que abatê-lo, a ordem vem da Alemanha, do quartel-general da OTAN. Os alemães, como você sabe, não respondem rapidamente à ameaça da Rússia. Então, é assim que é. Nós, como Estônia, como país da OTAN, vamos respeitar a cadeia de comando da OTAN, mas é por isso que não podemos abater jatos russos com nossos próprios jatos, porque não temos nenhum. E os alemães não reagem tão rápido quanto nós aqui. E em meio a toda essa confusão acontecendo e a Rússia provocando os países bálticos e membros da OTAN, está a BITGA-EXF dos Estados Unidos convocando 800 generais para uma reunião muito secreta. Ninguém sabe do que se trata, mas sabemos que 800 generais dos Estados Unidos foram convocados, também almirantes. Agora, me corrija se eu estiver errado, mas os Estados Unidos deveriam ter o quê? Uns 900 e poucos generais ao todo? Então, 80 a 90% de toda a força de generais militares deles foi convocada para uma reunião que vai acontecer no dia 30 de setembro. Por quê? O que vai acontecer? Estou animado. E isso acontece no contexto dessas provocações russas. Então, terça-feira, 30 de setembro, vou ficar grudado no meu computador para descobrir. Agora, amigos, vou ler o melhor comentário do vídeo anterior para vocês. E ele vem de J. Walls Media. Arthur, sou um americano com estonização da política externa. Fico feliz em ouvir isso. O que é estonização? É quando suas opiniões sobre a Rússia ficam negativas e agressivas. Bem-vindo, é bom ter um pouco de estonização. Também me apaixonei profundamente por uma mulher estoniana e por seu país, desejando o melhor para você e os bálticos. Sinto falta de Dalin, Dartu e dos dias tranquilos na Estônia. Fico feliz que vocês vieram, amigos. Se ainda não veio, venha conhecer-nos. Agora, seus amigos, vou citar alguns membros mensais do Compre um Café para mim, sendo 2 anônimos. Ou não, talvez eles tenham feito de propósito. Somaona 1 e Somaona 2. Depois temos Jeremy Madi e finalmente Greg Brava. Obrigado a vocês 4. Se gosta do canal, o link para me pagar um café está na descrição. Mas agora, meus amigos, vamos para a linha de frente e começamos com um vídeo muito interessante. Porque este é um veículo de superfície não tripulado ucraniano, que é um drone aquático, e ele entrou no porto de Tuops, porto militar da Rússia, na costa do Mar Negro. Olha só isso. Esse é o primeiro drone que entrou. Ele foi alvejado. Você pode ver os clarões dos tiros ou os respingos na água. Não com mísseis, mas com armas leves por toda essa área, tropas russas atirando nele. E eles realmente acertaram, porque esse drone, depois de alguns segundos na área do porto, desacelera e fica parado na água. Esse foi o resultado. Eles derrubaram um, mas havia outro. O que aconteceu com o segundo? Fico feliz que você tenha perguntado. Este homem russo aqui está olhando de uma posição elevada com sua avó Babushka. Olha, vovó. O barco entrou no porto e eles atiraram neste drone do mesmo jeito, mas este drone não foi atingido. Ele vai muito rápido, então faz um retorno muito brusco. Olha só, deixa eu ver. Ele fez o retorno e agora vai dar um beijinho no cais daquele porto. Vamos olhar isso também. Uau, que uau. Trago novamente um vídeo do primeiro drone que caiu na água. E aqui vocês podem ver turistas internos russos, ou seja, russos que vêm ao Mar Negro para aproveitar o verão ou setembro, usando camiseta Balenciaga e boné Nike. Assistindo esse drone ucraniano morto na água sendo alvejado por tropas russas com Kalashnikovs, é assim que é. Essa é a defesa portuária deles, e eles conseguiram destruir um dos drones.
E agora mais um vídeo de uma posição elevada do segundo drone que conseguiu atingir. Só para te dar uma visão melhor disso. Bada bim bada bum, linda liberdade exportada. Vamos lá, antes de irmos para o mapa da linha de frente. Meus amigos, apresento um soldado voluntário americano que luta pela Ucrânia. E ele nos dá uma perspectiva muito valiosa que não teríamos se olhássemos apenas para esses mapas e aumentássemos os ganhos e perdas nesses mapas. Esse soldado nos dá uma perspectiva, uma forma de enxergar essas mudanças nos mapas. É importante analisarmos isso em casa. O que fazer? Os americanos interpretam mal o que ocorre aqui? É comum os russos avançarem agressivamente ao saber que uma nova cidade foi capturada, sendo que muitas dessas cidades ficam a 5 minutos umas das outras. Esse foi um avanço de 6 meses. Todos lembram da queda de Bakhmut. Agora estão no centro de Chasiv-Yar. Um dos meus melhores amigos morreu em Chasiv-Yar nesta época no ano passado, a cerca de 3 quilômetros do local. Os russos estão em Chasiv-Yar, a apenas 15 quilômetros de Bakhmut. Então, quando todo mundo ouve sobre esses grandes avanços que a Rússia está fazendo realisticamente onde estou lutando agora, eu posso ver onde a linha estava em 2014 e 2022. Fica logo ali embaixo, na cidade ao lado de nós. Todos dizem que Bakhmut caiu, Avdiivka caiu, Chasiv-Yar caiu, ou Kupiansk será a próxima nessas grandes batalhas. Quero dizer, essas cidades, não Kupiansk, mas vamos dizer Avdiivka e Bakhmut, ficam a cerca de 10 a 15 minutos de carro uma da outra. Então, se você pensar nessas áreas que ficam a 10 minutos de onde você está assistindo a este vídeo, essa é a diferença de 2 anos de combates e centenas de milhares de baixas. Só para dar essa perspectiva, essas mudanças no mapa são muito pequenas se você olhar para o tamanho da Ucrânia. Mas vamos olhar para Dobropilia. Aqui também podemos adotar essa nova perspectiva. Escolhi esse mapa, essa foto, por ser fácil de visualizar. Há 3 cercos formados nesta área. O primeiro, perto de Kucherivyar, é o mais antigo. O segundo, Chakova, existia há cerca de meio mês. E o terceiro, perto de Paikivka. Bem aqui, está o mais novo. O interessante sobre o terceiro é que este espaço com o exército principal russo não está conectado. Quero dizer, as tropas ucranianas fisicamente não estão nesse espaço. Eles controlam esse espaço com seus drones e os russos também voam com seus drones aqui. Isso significa que os russos estão sempre tentando enviar mais tropas para se reconectar a esse terceiro cerco de Baikiva, mas os ucranianos continuam destruindo eles com drones. É curioso, pois afirmar que algo está cercado geralmente indica tropas em toda a área, mas não é o caso. Essa área não tem tropas ucranianas aqui, mas muitos drones, uma quantidade enorme, então está realmente cercado. Agora, se as pessoas dizem, cercos, 3 cercos, milhares de tropas, não. O número realista é que ninguém sabe, mas 500 ou menos bem abaixo disso. Provavelmente. Acho que são algumas centenas de tropas russas cercadas aqui, não milhares. E em segundo lugar, quando você pensa em cercos, então, imediatamente acabou. Não. Esse cerco de Kucherivyar aqui olha só o quê? 50 soldados, talvez ucranianos, não avançam, apenas permanecem ali, deixando as tropas morrerem de fome para poupar mão de obra e preservá-la sempre que possível. Finalmente, esses caras vão ter que se render porque vão ficar sem tudo. Comida, água, munição, tudo. Não é preciso forçar, e os números não são tão altos quanto você imagina. Como na Segunda Guerra Mundial, 1 milhão de soldados cercados. Isso não vai acontecer. Nesta guerra não há movimentos no estilo Blitzkrieg aqui, não há movimentos rápidos no mapa. Tudo se move bem devagar comparado a outras guerras na história. Então os números também são menores. Amigos, preciso compartilhar mais notícias com vocês. Eu não gosto de compartilhar isso, mas em nome da verdade eu tenho que fazer isso. A Rússia atacou o terreno de drenagem ucraniano. E eles fizeram isso de forma muito eficaz. Foi um ataque muito bem sucedido, infelizmente. Então nós também temos imagens claras disso. Então você sabe, é verdade, não é propaganda e estou aqui para dizer que é verdade. Imagens mostram 10 drones russos Geran 2 e Geran 3 atacando o campo de treinamento Hancharivska em Chernihiv Oblast. Em breve veremos a localização. Antes, 2 mísseis Iskander já haviam atingido o local. Foi um ataque combinado. Agora, um campo de treinamento em Chernihiv, no norte da Ucrânia. Vou mostrar a localização. Fica muito perto da fronteira com Belarus e da fronteira com a Rússia. Veja bem aqui. Esse drone provavelmente foi lançado a partir de Belarus. Os mísseis vieram da Rússia, eu acho.
A questão é que esse campo de treinamento tem uma concentração de tropas ucranianas, mas não tinha drones interceptores, não tinha defesa aérea, não tinha sistema de alerta precoce. Essa é a responsabilidade dos oficiais ucranianos que não mudaram a situação. A efetividade desse ataque russo, a responsabilidade por isso recai sobre esses oficiais ucranianos. Então eu tenho que falar sobre isso, porque assim a atenção vai para essa questão e talvez as coisas mudem. É uma questão sistêmica de alguns oficiais não se importarem com as responsabilidades ou com suas tropas. Há coisas que você poderia ter feito para tornar esse ataque menos eficiente. Mísseis balísticos Iskander vão atingir de qualquer jeito. Mas esses 10 drones Geran 2 e Geran 3 podem ser abatidos muito facilmente com drones interceptadores e metralhadoras de defesa antiaérea ou equipes móveis de defesa antiaérea. E se você tem uma concentração de tropas em um campo de treinamento, é prioridade defender essa área, e eles não fizeram isso. Os oficiais não deram essas ordens ou não focaram nisso rápido o suficiente para cumprir essas responsabilidades. Agora os ucranianos afirmam que há baixas, mas não informam o número. Quando há 10 ou 20 baixas, eles sempre informam o número. Quando há mais, eles não dizem. Então, olhando para a eficácia desse ataque e a concentração ali, eu diria que está abaixo de 100, mas acima de 50, esse é o meu palpite. É uma grande e dolorosa perda para os ucranianos. Estima entre 50 e 70 baixas. Então, odeio ter que informar isso, mas agora vocês sabem. Agora, amigos, quero encerrar este vídeo do segmento da linha de frente com boas notícias. Vem da Crimeia e está relacionado ao motivo da Rússia provocar os países bálticos e da OTAN, normalmente em setembro, bem mais. Bem, porque os ucranianos realmente intensificaram seus ataques à Crimeia, eles estão fazendo isso de forma muito eficaz. Vamos assistir a um vídeo para você entender. Esta é a unidade Brimari. Eu não sei como dizer isso. Traduz-se como fantasmas. E esses caras sempre têm o mesmo estilo de filmagem com drones. Eles sempre voam para a Crimeia, sempre procuram por capacidades de defesa aérea e radares, eles fazem isso de forma realmente eficaz. A Rússia continua enviando eles, Brimarev, os drones continuam destruindo eles, mas neste vídeo tem algo a mais. Outro radar é destruído e aqui está a aeronave de transporte Antonov 26, a primeira indo direto para ele. Explosão aqui, está pegando fogo. Você pode ver na tela. E logo encontra o segundo e acerta ele também. 2 desses foram destruídos. A Rússia diz que os ataques eficazes à Crimeia só são possíveis com inteligência e apoio da OTAN, não apenas pela Ucrânia. E é por isso que agora eles afirmam que a Rússia está em guerra com a OTAN e que agora estão provocando o nosso espaço aéreo. Bem, a verdade é que a Ucrânia pode produzir drones de asa fixa, tem sido capaz de fazer isso por pelo menos 2 anos, e atingir a Crimeia sem qualquer interação da OTAN. Os russos simplesmente não acreditam nisso. É por isso que eles querem se vingar da OTAN ou provocar a OTAN. Agora vou encerrar este vídeo com essa notícia, meus amigos. Eu gosto de terminar com boas notícias. Trago o próximo vídeo na segunda, quarta e sexta para vocês. Em cada vídeo trazemos informações da economia russa, notícias internacionais e as linhas de frente, como sempre. Se você gosta disso, inscreva-se no canal. E, como sempre, até o meu próximo vídeo, meus amigos Slavo Cringe e tchau.